Nós agradecemos, Pai, por estarmos todos reunidos, elevando nossos pensamentos e sentimentos nobres para nos ligarmos à espiritualidade superior. Que possamos ser assistidos pelos bondosos trabalhadores do alto, que doam seus fluidos balsâmicos e salutares, além de nos inspirar em como caminhar com retidão moral para chegarmos a Ti. Se for possível, eu peço, amado Senhor, me permita ser inspirada por Erasmo Gurgel, que este elevado espírito possa conduzir a palestra desta noite. Eu, apenas como médium, me coloco à disposição de servir no trabalho edificante. Que tudo transcorra com paz e harmonia mais uma vez. Graças a Deus. Graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema a cura pela fé. Nós iniciamos com um trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 25 a 34. Então, os evangelistas nos recordam de que havia uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Ela sofreu muito nas mãos dos médicos, gastou muitos dos seus recursos e sofria cada vez mais, ainda piorou. Mas, ouvindo falar de Jesus, ela chegou na multidão por trás e tocou suas vestes, porque dizia: se eu puder tocar apenas as suas vestes, ficarei curada. No instante que ela tocou as vestes de Jesus, o fluxo cessou e ela sentiu-se curada. Jesus, conhecendo a virtude que dele saíra, perguntou: quem tocou minhas vestes? Os discípulos então perguntaram: mas mestre, a multidão te comprime de todos os lados e pergunta: quem me tocou? Jesus olhava ao redor. A mulher, então, receosa, se lançou a seus pés e proclamou toda a verdade. Mas Jesus diz: minha filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre de todo o seu mal. Nós vamos utilizar no decorrer da palestra apenas um livro que é incrível, o livro Na Escola do Mestre, de Vinícius. Este escritor vai nos recordar de que este trecho, ele é tão importante para nós, em termos de cura pela fé, que 3 evangelistas vêm trazendo nos 3 primeiros livros do Novo Testamento, chamados Evangelhos Sinóticos. Todos eles vão retratar esta passagem. Muitos de nós, quando ouve falar a cura pela fé, pode imaginar que se trata daquela cura onde nós recebemos tudo sem trabalho ou esforço, como sendo uma dádiva do céu, uma graça, um privilégio ou um favor que é concedido pela providência divina. Mas este é um conceito errôneo que não condiz com a conquista pela fé que realmente há de existir em todos nós. A fé, ela é uma virtude que faz originar muitas outras. A fé, ela se manifesta exatamente pelo que produz, ou seja, por suas obras. E é esta fé que é capaz de forças de incalculáveis realizações. Com isso, Erasmo me lembra de 2 acontecimentos importantes. O primeiro deles é de uma paciente. Já faz 5 anos que ela teve AVC. Então, o lado direito do corpo ficou comprometido, muito mais o braço.
Então este braço não consegue realizar as atividades funcionais. Vejam, exatamente o lado direito, o seu lado predominante. Então a paciente se entregou a diversos tratamentos médicos, fisioterapêutico. Também, recentemente, faz aplicações de toxina botulínica, ou botox, para relaxar as fibras musculares, na esperança de que o movimento volte e ela readquira as funções da mão. Mas o médico disse e encaminhou para a neuro: esta paciente, nos últimos 5 anos, teve pequenina melhora. Então, não é adequado novas aplicações de botox, porque é um tratamento caro. Não vão ficar utilizando botox numa paciente se o médico acredita que não está avançando como ele gostaria. A paciente disse para mim: tudo bem, se eles cortarem o meu tratamento, não tem problema, porque mais vale Deus. Se for da vontade de Deus que a minha mão volte a mexer, ela voltará a mexer com ou sem o botox. Mas eu vou continuar me esforçando, Paula. Eu vou fazer todos os exercícios porque eu preciso estimular os músculos. Eu preciso manter as articulações liberadas e móveis. Eu preciso estar pronta para receber a graça divina. Então, esta paciente foi atrás de todos os recursos da área da saúde, se entregou nas mãos dos profissionais e ainda está se esforçando, e pedimos ao Senhor que ela conquiste o que deseja. O segundo caso é uma outra paciente, e ontem, eu cheguei até ela e a dor é tão insuportável, e vocês vão questionar, mas o que aconteceu? O marido caiu sobre ela e fraturou a coluna. Fez cirurgia e o médico disse: vai ficar na cadeira de rodas, nunca mais vai andar, nem tenta, você não vai andar mais. Mas Deus é maravilhoso e ela está andando, minha irmã, ela está andando. Ela está andando com o uso de andador, é uma marcha pequenina, é uma marcha lenta, mas ela está andando. Porém, as dores vêm. Nós nos questionamos por que esta dor aparece um dia sim, um dia não, insuportável. E ontem era o dia da dor. E ela disse para mim: Paula, eu estou com tanta dor que eu estou com vontade de desistir. Mas eu não estou com vontade de desistir só do tratamento. Você está me entendendo? Eu estou tendo uns pensamentos ruins. Pensamentos suicidas. Nós estamos no Setembro Amarelo, quando nós falamos muito de prevenção contra suicídio, sim à vida. É quando nós iniciamos este trabalho de propagação da vida, da fé, da esperança, para que nossos irmãos tenham esta conversão do desespero na esperança, para que consigam ver a luz e não as trevas. Então é trabalho de toda a comunidade, é trabalho de todos os cristãos. Nós precisamos nos auxiliar nisso. Começa em setembro e prossegue pelo ano todo. E aí, como é que a gente consegue fazer uma pessoa que sofre tanto melhorar um pouco? Falando de Jesus, falando do Evangelho. E nós começamos a conversar sobre a palestra de hoje. E foi assim que ela começou a falar animada de Jesus, conseguiu realizar a fisioterapia, e eu percebi que ela melhorou, e no final da terapia: estranho, eu estou me sentindo melhor. Por que será? A simples imagem de Jesus, as simples palavras do Evangelho já conduzem alguém à melhoria individual e à sensação de bem-estar. Então, prosseguindo com o meu tema, este escritor Vinícius
vai falar para nós que a mulher hemorrágica, ela não sofreu apenas 5 anos ou 1 ano, como a outra paciente, ela sofreu por 12 anos. E a perda de sangue tornava aquela mulher uma mulher impura, que era rejeitada por toda a sociedade. Naquela época, se estivesse menstruada ou após o parto, a mulher tinha que fazer rituais de purificação. Todos que ela tocassem, ou todos os objetos que tocassem naquela fase estariam impuros. A mulher era rejeitada, isolada do meio social. Então o sofrimento dela não era só físico, mas também moral. Aquela mulher padeceu, mas ela não esmoreceu. Ela não desesperou e ela não perdeu a sua esperança. Ela manteve uma atitude otimista, uma atitude corajosa, e ela deu provas de humildade, paciência e resignação. Ela procurou todos os meios, todos os recursos para curar-se. E é assim que nós também devemos fazer. Nós temos hoje em dia inúmeros recursos para exames sofisticadíssimos, tratamentos de todos os tipos, especialistas de todas as áreas. Deus permite que a inteligência do homem se desenvolva para que todos estes recursos venham auxiliar os enfermos. Então nós precisamos agir como esta mulher hemorrágica que gastou tudo o que possuía porque buscou os recursos pela cura. E isso é o primeiro passo. Nós devemos buscar os tratamentos do plano físico. Mas, quando estes recursos se esgotaram, ela parte em busca do recurso divino. Ela parte em busca do tratamento espiritual. E é disso que nós estamos falando aqui hoje. Qual é o objetivo do que eu estou fazendo aqui hoje? Muitos adentram a casa espírita procurando tratamentos espirituais, e eu já fiz isso, para tratar a minha hérnia da cervical. São 4 hérnias com indicação cirúrgica. Eu também vim em busca do tratamento espiritual. Mas nós não devemos colocar todos os nossos recursos na espiritualidade como uma pessoa que se acomoda, que espera apenas que os espíritos façam a sua parte, sem que nós estejamos fazendo a nossa. Os simplistas vão encarar o espiritismo desta maneira, como se significasse a abolição da medicina e da farmacopeia terrena, como se nós não precisássemos dos médicos e dos profissionais da saúde de forma geral, porque os espíritos podem substituí-los, fazendo tudo para assistir os enfermos. Não é assim que funciona. Nós precisamos dos recursos físicos e também dos recursos espirituais. Um unido ao outro. Nem só céu, nem só terra. Então, quando nós falamos de espiritismo, nós dizemos que o espiritismo não vem destruir a lei que regula todas as formas de evolução humana. Não, porque o espiritismo vem para inspirar também os profissionais da área da saúde para que possam curar os seus enfermos. O espiritismo vem para suavizar as dores, para consolar e confortar os enfermos. O espiritismo, inclusive, vem para que os médicos possam compreender a sua missão de curar. É sacerdócio sagrado, segundo Vinícius. É uma missão de humanidade e amor, não apenas profissão. Então, os médicos, eles devem compreender a responsabilidade enorme que tem sobre seus ombros, porque são os legítimos sacerdotes da caridade. Neste ponto, nós falamos, todos os profissionais da área da saúde podem sim doar. Doar trabalho e doar conhecimento. E é neste ponto que eu também aproveito para fazer um chamamento aos profissionais da área da saúde. Nós temos aqui dentro da evangelização, sábado, das 9 às 10h30 da manhã, o grupo Mamãe Bebê, as mamães da comunidade.
mas também todas as gestantes que desejam participar do nosso grupo. Estes profissionais da área da saúde vêm doar conhecimento de saúde, para que possamos ter gestações mais saudáveis e tranquilas, para que os bebês cheguem a termo, para que estas crianças sejam bem alimentadas, para que todos sejam bem vacinados, bem orientados, para que elas tenham facilitação com a compreensão da saúde. Então venham profissionais da saúde nos auxiliar. Entrem em contato conosco, estamos na evangelização. Vinícius nos recorda desta importância, quando ele faz recordar o trabalho que a mulher hemorrágica teve, e ainda nos lembra que de qualquer maneira jamais será interrompido o curso das provas e das expiações que devemos enfrentar. Provas e expiações que são resultantes da lei de causa e efeito. Tudo o que nós fazemos terá consequências. Se nós acionarmos a lei de causa e efeito, nós traremos consequências para a nossa vida. Se fizermos o mal, nesta vida ou em outras, nós colheremos situações que podem ser desagradáveis, nós podemos colher as enfermidades. Então, tudo precisa de um tempo para nos fazer lapidar. Este tempo não será interrompido, porque nós precisamos disso para evoluir. Mas nós não sabemos o tempo que dura. Então nós temos que nos esforçar, trabalharmos a parte moral, na lapidação íntima, trabalharmos os recursos físicos na busca desta cura e também os recursos espirituais na busca da mesma cura. A mulher hemorrágica, a lei se cumpriu nela, porque ela havia enfrentado tudo o que tinha de ser. Então, o curso desta lei não foi interrompido, e ela então raciocinou: eu devo manter um contato com este mestre, com este médico que cura as chagas do corpo e da alma. Eu preciso estabelecer um contato com ele, para que esta força curadora adentre o meu corpo. E foi isso que aconteceu quando ela tocou suas vestes. Ela sentiu a vida nova percorrendo todo o seu corpo e estava curada. Mas Jesus, por outro lado, também sentiu. Conhecendo a virtude que dele saíra, Jesus sentiu e disse: alguém me tocou de modo especial, porque eu senti saindo de mim uma soma de energia espiritual para quem a atraiu. E por que será que tudo isso aconteceu? Porque se Jesus não tivesse feito aquele alarde: quem tocou minhas vestes, ninguém teria sabido o que aconteceu. Ela ficou receosa porque, como uma mulher impura, ela não podia tocar ninguém. A pessoa que ela tocasse ficaria impura também como ela, precisando fazer também os rituais de purificação. Então ela não podia tocar ninguém, ficou quieta e com medo. Tudo isso aconteceu, este alarde aconteceu para que ficasse registrado até os dias de hoje, para que soubéssemos de tudo isso, porque ninguém deve se constranger de dar o testemunho da verdade. E o que isso significa? É coragem moral e faz parte do homem digno, quando ele dá testemunho dos fatos espirituais que acontecem com ele. Quantas vezes nós escutamos falar de que uma pessoa realmente se curou depois de ter feito um tratamento espiritual? Não se sintam constrangidos. Isso aconteceu comigo. Eu disse que estava com indicação cirúrgica. Verdade, eu ainda faço o fortalecimento muscular. Isso tenho que fazer para sempre.
mas a dor que eu sentia, os problemas de falta de movimentação e fraqueza que eu tinha, simplesmente se acabaram e eu fiz aqui a cirurgia espiritual. Então vejam, os tratamentos médicos, tratamento espiritual, e eu ainda faço condicionamento muscular e escapei da cirurgia já tem 4 anos, graças a Deus. O médico disse que eu precisava parar de atender meus pacientes. Um dos maiores prazeres que eu tenho na vida, um sonho realizado, poder atuar na área da saúde. Eu não podia parar de trabalhar, eu amo o que eu faço. E graças a Deus posso continuar. Então nós precisamos dar testemunho das bênçãos que nós recebemos da parte espiritual. Vinícius diz que o senhor também? Graças a Deus. Pode ser rapidinho? Pode sim. Desencarnado. Amém. Vou falar para os demais. O irmão dele, que era desencarnado, apareceu para ele em 2011. Ele estava acamado no hospital. O irmão disse que ele precisava cumprir uma missão, que ainda não havia chegado o seu tempo, e deu tudo certo. Está ele aqui hoje, dando testemunho da verdade. Gratidão. Este, entre tantos outros casos, acontecem entre nós, para nos fortalecer a fé. Então nós não podemos nos constranger por receio de críticas, por interesses quaisquer que sejam, ou então por preconceitos sociais, nos calarmos diante dos fenômenos espirituais que nos cercam, porque tudo isso pode fortalecer outras pessoas. Vejam, eu disse muitas vezes, não é apenas adentrar uma casa religiosa, cruzar os braços, não recorrer a exames e tratamentos adequados e apenas se colocar à disposição de receber a graça de Deus. Eu não disse isso. Eu disse fazer tudo o que está ao nosso alcance, esgotar todos os recursos em busca dos tratamentos, como a mulher hemorrágica. É por isso que nós estamos utilizando esta passagem, e é com isso que trazemos a reflexão de hoje. Se todos nós somos tão abençoados, nós sentimos o poder da espiritualidade se manifestando em nós, que possamos ser dignos de tudo isso, que possamos dar apoio às pessoas quando elas também estão enfermas, que nós possamos propagar a fé, que nós possamos distribuir consolações, sorrisos e esperanças para que as pessoas não pensem em suicídio, que possamos ser ativos, cristãos verdadeiramente ativos nesta sociedade para produzir a paz, o amor e a alegria entre todas as pessoas, porque existem muitos que sofrem e precisam de nós. Eu agradeço muito a oportunidade, muito obrigada. Agradeço muito a oportunidade que me foi concedida. Façamos a prece de encerramento. Amado Senhor, nós agradecemos tanto, meu Pai, por esta espiritualidade que cuida de nós. Me fortaleça, Senhor, que eu possa enxergar os caminhos que devo seguir para me curar. Se tenho transtornos físicos, emocionais ou psíquicos, Pai, que estes bondosos tarefeiros possam me colocar no caminho certo para alcançar esta graça que eu desejo receber. Eu já agradeço por tudo, Senhor. Agradeço pelo Evangelho do Mestre e pelo contato que temos com a espiritualidade. Que possamos sair daqui renovados com o Teu amor, na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a Erasmo por mais este trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus. Paz, luz, saúde a todos. Gratidão por este momento.